E a gente do esporte, um grande abraço. Eu sou o Edson Matoso. A partir de agora, é pra valer. Qual é o número mesmo? 93, é isso? É que eu já não estou mais preparando, eu passei, aí eu acabo me atrapalhando um pouco. É 93. 93. Não vamos perder a conta. 93, hoje é o dia 21 de maio de 2025. Tem aqui uma manchete do esporte, deixa eu botar bem aqui, esse lado aqui. Hoje eu achei o liberal. Oh, maravilha. O pessoal me perguntou, o senhor não falou nada da gripe aviária ontem. Eu disse, eu vi todo mundo ficar calado, eu recuei, né? Será que já ficaram... Os bichinhos não estão mais gogo? Eu sou do tempo do gogo, né? Sei, né? Eu digo, achei estranho, eu não vi nada e tal, mas aí pipocou na Band News, na Itatiaia de Belo Horizonte, na Globo, na Record. Eu digo, aqui não dá nada, né? Uhum. Pois é, mas hoje deu, no jornal, capa do Jornal Liberal. Mas tem que dizer, cara, é assim que é a informação. O Sport Paysandu vai tentar reverter vantagem. Tentar, olha, tu não vem me dizer que tu vem... Olha, chefe, esse cara me chama de chefe. Eu nunca fui. Eu vou tentar ir hoje, tu não é nem besta de dizer isso. Tentar é para quem tá querendo dar migué. É verdade. Tem que ir, eu vou é pra cima. 2-1, Papão. Isso. 2-1, Papão. Pera lá que eu tô aí com o Instagram, já tem quase 1000 visualizações, eu digo meu TikTok, tu colocar também. Agora, né? Coloquei no TikTok agora. Mas tem que ser, cara. Redes sociais, a gente tá vendo lá 70% numa faixa etária de 24 a 54. E é o termômetro, né, hoje? Termômetro, não tenha dúvida. Porque a pesquisa do Ibope custa mais de 200 mil para uma emissora pequena como a nossa fazer. É difícil. A Liberal é poderosa, é canhão, pô, né? Meu saudoso e querido patrão Rômulo Maurano, onde eu comecei. Normal, construiu uma situação. O outro canhão, a RBA, Sabe, né? Bândido, que é o quê, pô? Aí tu pega outro, bombardeio ou Record, do Bispo de Macedo. Eles podem, 200 mil é troco, pô. É numa sacolada, vem, bufo, né? A do SBT, onde eu tô lá também, pô, Silvio Santos vem aí, tá lá, continua lá, tá certo? Continua sendo o ícone da comunicação no Brasil, né? Continua sendo, o cara morreu, mas deixou aí o seu legado fantástico, eu tenho a felicidade lá e ninguém me atrapalhou. Claro, porque eu isso é mais não estrago a vida de ninguém, né? Aqui nem a TV Grão-Pará criou embaraço para eu ir para lá, fazer o comentário, não são concorrentes. Às terças e quintas eu faço, lá com o meu querido Diogo Puget. Então elas são grandes emissoras, grandes empresas nacionais, né, que podem pagar uma emissora como a Record e a SBT e a Globo, né? Porra, elas fazem um pacote nacional com o Ibope. Aqui nós somos daqui, né? Graças a Deus, mas é assim, meu amigo. É assim que começa assim, tá certo? Quando tu começa aqui de cima... E a gente começa tão bem... Foca aqui, Pantinha. Bora. Começa também que já tem até aqui... olha aí, Edson, uma camisa nova do programa aqui. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Tá muito bonito, não tá? O ferro de passar que tu passaste, estava numa garrafa de... Chegou agora. Uma garrafa de Bertolatti ou de Chegou Coca-Cola? agora pra gente, então a gente... Tá toda amassada a camisa do cara. Te dizer, até as pessoas têm que começar a normalizar esse negócio de não passar roupa. Mas o Matoso é verde, eu gostei de ver. Claro, bacana, obrigado pela homenagem, o cantinho lá do Jaleco, minha querida dona Rosângela, meu querido Marcos e toda a equipe, o Marcos Gama. E desculpa o trabalho que a gente deu aí com vocês, mas muito obrigado pelo prestígio de vocês aí do Cantinho do Jaleco na Mundurucus, tá bom? Estreia da camisa e gostei de ver, porque é uma inveja boa. Inveja não é boa, inveja não presta. Vamos dizer assim, eu fiquei admirando. Papão não é para tentar, é ir para cima. 2-1, Manchete aqui do Paysandu vai tentar reverter a vantagem. Pedro Rocha descarta a saída do Leão Azul. Égua já quer encher o saco do cara. Tá tombando já. Égua, impressionante. Quem é que dá? Eu não vou nem ler a notícia para não... Égua, o cara, ninguém queria o Pedro Rocha. Só ele começou a jogar umas pedrinhas, ainda não é nem a rocha toda, mas já estão... É impressionante, né? Tonhão. É assim mesmo, Tonhão. Mas você está acostumado a lidar com outros grandes ídolos do futebol que passaram pelo Bailão, desde jovem, quando era torcedor. Imagine agora como presidente. Pedro Rocha, não pega a corda. A não ser
que faça uma grande proposta, todo mundo ganhe, inclusive o Clube do Remo. Porque esse é o negócio de futebol. Mas a manchete principal do jornal, eu tenho que apresentar aqui, porque me questionaram porque eu não dei nada ontem. Gente, o que é que eu fiz sobre esse negócio a doença do frango? Vocês lembram que anteontem eu fiz um questionamento aqui. A reflexão e o questionamento. Tá certo? O frango, eu acredito que seja hoje, fora o primeiro é o ovo, né? O ovo é um ovo, né, mano? Que vem do frango, né? E que vem do frango, vem da galinha. Não, vem do frango. Bem, o teu frango bota ovo, a questão é do teu frango. Eu não vou discutir isso, pô. Tá entendendo? Não vou discutir isso. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, o que eu falo é o seguinte, o frango, a galinha, tá entendendo? É uma das maiores alimentações que nós temos no planeta hoje em dia, pela agilidade que tem. Alimentação, né? Esse problema que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que me chama a atenção é como a grande mídia vem divulgando no Brasil todo, e não só as redes sociais, porque hoje eu vou muito nos grandes e olho as redes sociais só de quem eu conheço, eu só boto vídeo aqui de quem eu conheço, boto da Xarel TV, porque eu conheço o Júnior Soares, boto da Pariana, porque eu conheço o Rafael, eu boto do Gol Sport, que é o do menino Harley, sim, do futebol paraense. Futebol paraense. Eu boto do futebol zoeiro, porque eu conheço o Vido e outro louco. Cara que eu não conheço, eu não coloco. Eu sei que esses caras estão trabalhando direito. Uhum. Aí eu dou crédito, aliás, dou não. Crédito é deles. Eu reconheço o crédito deles. E a mídia impressa, porque eu não vou ficar perdendo meu tempo no celular de querer saber a notícia do frango é fake ou não é. Até vi, eu não sei se é. Então aqui na mídia impressa, parece até que eu estou querendo emprego no Jornal Liberal, no Diário, no Amazônia. Né? Hoje eu encontrei aqui. Não, não é. Pelo contrário, eu nunca fui mídia impressa, eu não fui lá essas coisas. Escrevi muito pouco. Na província do Pará, que só está online, e na Voz de Nazaré. Mas a Voz de Nazaré não é qualquer um, tem que ser amigo dos homens lá do Vaticano, senão não escreve. Mas eu escrevi. E aí, aqui, a vantagem do jornal impresso é que, mas é notícia atrasada. Não é. Não é atrasada. Não é atrasada. Já resolveram o problema Não resolveram, então está atualizada a notícia. Está atualizada. E aí eu fiquei calado. Aí quando eu vou na padaria hoje, só tinha essa edição. Levaram todo aquele jornal que tem aquela bolsa pelada lá na capa, que eu não vi mais esse jornal. Matosa, tua mulher te proibiu de botar o Amazônia? Não, mas porque não tem mais, eu acho que tiram logo ele. Uhum. Tá entendendo? O Diário do Pará, que eu não vi hoje, e sobrou só esse exemplar do Jornal Liberal. Aí eu, eu quero. Primeiro eu peguei o jornal, a manchete. Presta bem atenção. Pará investiga foco suspeito da gripe aviária. Portanto, quando o Edson Matoso falou segunda-feira, eu não inventei. Eu não fiz sensacionalismo. Eu perguntei, eu alertei e sugeri que o governo do Estado, eu sei que não é questão, não é de questão da saúde, não sei o que e tal. Aí tem negócio de agricultura, o ministro da Agricultura se manifestou. Isso tem uma explicação toda por causa do freio lá, porque na hora que o Brasil vende o frango, né, tem umas cláusulas. Uhum. E uma das coisas é como assim, quando detecta alguma coisa, eles fecham lá e não entra. Não é como aqui não. O que aqui está sendo dito? Não, fechou lá, aqui vai ficar mais barato. Ei, peraí. Calma lá, Venceslau. Calma lá. Tem que explicar isso. Aí eu pego o Liberal de hoje. Mas, Matoso, o teu programa não é de esporte? É. Mas se eu tiver gente morta e doente, ninguém joga bola, ninguém torce pelo seu time, ninguém compra a camisa do clube. Nem vai pro estádio. Não vai pro estádio. Então tem que estar com saúde. Esporte é vida. Tá certo? É pra valer, no 14. Então vamos lá. Pará investiga foco suspeito. Então tem. Eu não inventei. Aí vem a notícia aqui. O subtítulo, a notícia, o detalhe está no cartel, no cartel já, no caderno Política, número 1, e o subtítulo diz assim, produção familiar, preste bem atenção, atenção senhores, assessores do governo do Estado, do prefeito de Belém, Igor Normando, do prefeito de Anandideu, aonde nós atingimos aqui, né? Que é médico, doutor Daniel,
Respondam para o povo. Respondam. Barcarena, que atende muito, meu querido Ogawa, pelo qual tenho profunda admiração. Conheço desde criança, não falo com ele há muito tempo, muitos anos, mas sei do pai dele, que gostava de futebol demais. O saudoso e querido Zezinho, nunca esqueço, tempo que eu era da TV Liberal. Produção familiar para subsistência em Eldorado do Carajás, presta atenção, é alvo da Adepará, tá? No Rio Grande do Sul, um trabalhador da granja onde o primeiro caso foi identificado, que apresentou sintomas, portanto, um trabalhador dessa granja, lá no Rio Grande do Sul, que apresentou sintomas, olha aí a notícia, testou negativo para a doença. Bacana. Aí vai a pergunta nossa. E se testasse positivo? Essa é a pergunta do ignorante, do Zé da Galera, do torcedor da Geral. Mas não tem mais nem Geral, pois é. Estão dizendo que eu estou já fora, Geral não tem mais, mas o torcedor ainda existe. E se testasse positivo? Qual seria a consequência? Aí que eu volto a insistir. A autoridade competente tem que vir de público e dizer, pô, só isso. Quem é a autoridade competente? Eu provoco aí o Ministério Público, que toma, porque eu não sei se é o governo, se é a prefeitura, se é a Secretaria de Saúde, que não é, se é a Depará, alguém tem que vir dizer. Está aqui a notícia, eu não estou mentindo. Está aqui, eu posso ver aqui? Vou ver aqui, ó. Aqui, pô. Puxa aí a cara, está aqui, ó. É assim, é assim. Está aqui, ó. Testou positivo para a doença. Aqui, aqui. Tá? Eu não estou mentindo. Qual é a pergunta? Do Zé da Galera, do torcedor da Geral. Não tem mais a Geral, mas tem o torcedor. É aquele do Zé do Povo. Eu sou um Zé Ninguém, eu quero saber. E se testasse positivo? Qual é o pó? Quais as consequências? O que é testar positivo? Sabe por que eu pergunto, gente? Não, mas não faz mal, Matoso. Tu está fazendo escândalo. Eu não estou fazendo escândalo, está aqui a notícia. A Depará está em cima. O mundo não está comprando frango. Então eu quero explicar isso, pô. Só isso, mais nada. Tem que explicar para o povo, para não ficar exatamente essa dúvida. Não, porque se o cara comeu frango, não dá problema. Então por que essa notícia? Perguntas que só as autoridades podem responder, né, Matoso? É eles que podem dizer. Qual é a próxima notícia? Agora vamos, com vida, com saúde, com educação, com conhecimento, a gente faz esporte. Claro. Diga lá, professor. Você falou do frango, mas a gente vai falar do feijão. Anderson, feijão da tuna, rapaz. Faz parte da base alimentar do povo brasileiro, você tá vendo? A gente é uma coisa liga a outra, não tem jeito. Anderson Feijão, a tuna que joga na próxima terça-feira contra o Independência lá no Acre, ele falou um pouco sobre o retorno dele à equipe, como é que ele chegou, estava meio lesionado, agora está voltando à equipe devagar, e ele falou pra gente aqui na tela do 14. Bom, fico feliz demais de estar tendo a oportunidade e eu sempre brinco, sempre falo que o jogador ele não é titular absoluto, ele não assina contrato para ser titular. Então estou feliz demais de poder ajudar a equipe. Para mim é muito bom porque eu já venho, até acho que essas minhas entradas nos jogos tá sendo por causa disso, estou fazendo ótimos treinos, estou focando muito, estou trabalhando muito, estou descansando bastante, então esses 10 dias para mim vai ser maravilhoso, sei que vou trabalhar muito, vou focar mais ainda para recuperar essa titularidade e como eu sempre falo, se não recuperar, quem está entrando muito bem também, estou feliz demais com isso, então, mas vou buscar voltar ao time e quem sabe com essa volta aí, voltar a fazer gols, na última equipe que eu joguei, na penúltima no Asa, eu fui um dos goleadores, então procuro voltar a essa forma de fazer gols. Eu acho que quando vir o primeiro, vai vir muitos. Bora, estou te esperando. Esse feijão demorou a chegar aqui no prato, né? Grande feijão. Os vídeos que você colocou aí, que a edição colocou, tão curto, mas pode ser explorado depois, porque ontem eu cobrei muito aqui a questão do treino de chute a gol, e aquilo que você falou dos espaços pequenos. E a Tuna mostrou isso, aparecendo agora aí, a Tuna fazendo trabalho reduzido,
Mas é um negócio que a gente pode trabalhar um pouco mais adiante. Mas pouca gente vê, professor. Isso. Não, mas para explorar um pouco claro, mais lá na frente, né? Torcedor. Até porque a gente tem o Remo. O Remo vai falar agora. O Remo treinou ontem. E você vai perceber, torcedor e Matoso, que o Remo fez um trabalho também de campo reduzido. Eu vou tentar dar uma explicação bem rápida quando voltar pra gente aí. Fala aí, Pedro. Hoje é Paysandu e Bahia. Mas vamos lá. Fala aí, Pedro. Mas como falei, o mérito não é só meu, é de toda a equipe. Então eu fico feliz. Vou continuar trabalhando muito, me dedicando ao máximo. Acreditamos que vai ser um jogo difícil como qualquer outro. A gente tem um fator importante que é na nossa casa, diante da nossa torcida, que a gente sabe que é muito forte jogando dentro de casa, mas vai ser um jogo que a gente tem que entrar para ganhar, entrar dando a vida, como a gente tem feito nas 8 rodadas até aqui. É um jogo importantíssimo, que a gente sabe que o Volta Redonda vai querer dificultar, principalmente pela situação deles na tabela, por estar numa zona que incomoda todos, mas a gente está bem focado. O pensamento é trabalhar bem essa semana para fazer o apronto para o jogo, que não sabemos ainda se será no sábado ou no domingo, mas que vamos estar todos preparados para fazer mais uma grande partida. Aí, Pedro Rocha, a Rocha. Olha, tinha um apresentador, eu era criança, tinha um apresentador de rádio, morava lá no bairro de Canudos, onde foi inaugurada a Cipriano Santos. Sim. Que eu fui lá ontem, bonita, só que quando eu fui passando, tinha uma patrol lá, os caras pararam para pintar, eu vou outro dia, tá entendendo? Tocando uma música da época, quando eu dava por lá, quando o negócio era difícil. Mas ficou muito bacana a Cipriano Santos, que bom. Mas aí tinha esse apresentador que aí tocava a música, Roberto Carlos, de sua autoria, Ciúme de Você. Aí dizia, MacGyver Luiz ofereceu para sua namorada, qual é o nome da tua mulher, para não te complicar? Aline. Aline. Aline? É Aline. Dona Aline, tá aí o que você queria. Era isso. Tá aí, Edson Matoso, o que você queria. Era isso que eu queria ver, essas imagens. Eu só vi os caras fazendo isso e isso. Isso e isso. Eu quero ver o cara tá. Era isso que eu quero ver, professor. Tá aí o que você queria. Diga lá. E ele fez um trabalho de contra-ataque ali. Campo reduzido. Eu falava do futebol de salão, trabalho de transição, que a gente chama de transição, né? Que hoje, popularmente, a gente chama de contra-ataque. Eu prefiro contra-ataque. Mas o certo, Matoso, é que o Remo está trabalhando bem essas transições, esses contra-ataques, por conta desse tipo de trabalho que vem fazendo brilhantemente o Daniel Paulista. É que a gente vai explicar direitinho quando tiver um pouquinho mais de tempo. Porque tem Paysandu e Bahia hoje. Hoje tem Paysandu e Bahia. Vai, Pedro Rocha, segura a parada, meu irmão. Segura no leão. A não ser que seja assim, o Ancelotti mandar o recado. Pega o Pedro Rocha e traz pro Flamengo que eu vou ficar de olho nele. Aí eu me calo. E o uruguaio... Mas o leão tem que ganhar bem. Mas fora isso é fofoca. Falando de Série A, o Bahia tá lá. A gente está vendo essa situação toda. O Michel Araújo, uruguaio, ponta esquerda do Bahia, falou na coletiva de ontem pro jogo de hoje, o Paysandu e o Bahia. Temos que ter um nível de concentração muito alto. A gente já sofreu um jogo aqui no Baiano que a gente talvez entrou com certa mentalidade abaixo do que a gente deveria. A gente tem uma vantagem boa no placar, mas ainda não diz nada. Temos o jogo na nossa casa, com a nossa gente. E assim, a gente tem que ter total foco na nossa vitória, na nossa boa partida para conseguir essa fase, avançar na fase de Copa do Brasil. Mas esse uruguaio está falando bacana. Fala bem, né? Está falando bem. Mas eu tenho uma impressão que eu também vi a entrevista coletiva do Michel. Tinha um bocado de pergunta que eles fizeram. Perguntaram o Bahia na Libertadores, o Bahia no Brasileiro, e saiu só esse pedacito assim do jogo do Paysandu. Eles não estão nem aí Paysandu, não, é? Eu também acompanhei, Matoso, acompanhei a entrevista coletiva na íntegra do Michel, pouco mais de 10 minutos. Série A foi falada, situação do Bahia na Série A, questão de muitos jogos acontecendo ao mesmo tempo, questão de reposição de atletas, o Luizinho Lopes, Libertadores. Uma pergunta só, que foi a pergunta final, que foi essa aí, pelo menos foi o que estava na coletiva, na íntegra, foi só isso. Então, poucos estão se importando com esse jogo. Eu ainda critico, ainda vejo gente da imprensa daqui criticar, dizer, não, o Paysandu tinha que entrar com time misto, porque não vai ganhar isso, não vai ganhar. Pelo amor de Deus, tem que ir pra cima. Pelo amor de Deus. O Paysandu mostrou quantas vezes que conseguiu reverter situações onde ele estava numa condição pior do que está hoje.
Claro. Entendeu? E o Bahia é o Bahia? Pô, é o Bahia. É o Bahia. Mas é 11 Mas não é a contra seleção 11, brasileira de antigamente. Justamente. Não é. Justamente. É bom. Então, quer dizer, o foco não é a Copa do Brasil, porque parece que tá ganho o jogo já, né? E quando o jogo tá ganho assim, meu amigo, papai, olha, o adversário adora. Bem, e aí, o que é que tem mais depois do Michel Brian. Araújo? O Quem? Brian e o Marcelinho. Brian, bora. Marcelinho e Brian falando pra gente sobre a expectativa desse jogo. Porque a gente sabe da nossa qualidade e a gente sabe que a gente precisa dar resultado, né? Que futebol se vive de resultado e então a gente trabalhou firme, não temos nem tempo de trabalhar hoje, a gente fizemos só um treino curto e agora vamos viajar e amanhã já voltamos aos treinos para focar no jogo da quarta-feira e é que nem você falou, vai ser a questão de abraçar as oportunidades, de poder virar essa chave, de poder voltar a vencer e o nosso grupo se fechar cada vez mais para que a gente possa mostrar o nosso potencial para a torcida e para todos que são apaixonados pelo Paysandu. E com a força máxima, né? Sem dúvida é um jogo muito difícil, a gente sabe da qualidade do Bahia. Ano passado a gente passou por um momento também de oscilação no brasileiro. Eu sei que o foco agora é a Copa do Brasil, mas com essa quantidade de jogos a gente sabe que às vezes o desgaste é maior, às vezes acaba tendo jogadores lesionados, mas a gente vai manter o foco total, muita personalidade. Eu acho que todo mundo aqui tem essa personalidade, então todo mundo está focado para a gente reverter essa situação e sem dúvida a gente vai dar o nosso melhor para começar essa reviravolta no jogo de amanhã. Eu fiquei ouvindo piadinha por causa desse Brian Borges. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. Isso Tu aí. mesmo me sacaneaste. Eu não. Ah, mas tu elogiaste tanto esse Brian Borges, o cara tá cansado, sem coragem, preciso tomar Neuratol. Porra, bicho, o cara sabe jogar bola, meu irmão. Em toda posição que ele entra, ele consegue jogar. Mas ele tá dando Maria Mole, caldo de gó, pô. Ele tá dando de matador de aluguel, matando pros outros. Agora sim, Matoso. Ele é bom jogador. O Marcelinho. Aí, na própria entrevista ele precisa ter culhões para falarem, pô. Tá entendendo? Entendo. Se poupando? Não, porque esses últimos jogos dele aqui para nós. Tem feito. Mas ele sabe jogar. Ele tem feito feijão com arroz, Matoso. Ele não tem feito nada de extraordinário. Feijão com arroz torrou. Só que o problema é que ele jogou muito bem as últimas temporadas pelo Paysandu. Pois é. E aí acabou que, vamos usar o termo lá do nosso executivo, Sim. o sarrafo dele ficou aqui em cima. E ele não está conseguindo chegar lá. Então, tanto que ele perdeu a posição pro Edilson na lateral direita. O Edilson tá voando na lateral direita. Mas o Edilson, para mim, não deveria ter saído, mas o técnico ficar acompanhando o trabalho dele. Só que o Brian Borges, quando ele está cobrando, gente, eu vou repetir uma coisa, a gente só joga pedra em árvore que dá fruto. Palavras do Giovani. Não, eu já tinha dito também, isso é mais antiga do que a posição de beber água. O Giovani falou isso também. Não sabia disso. Tu nunca bebeste água? Pois é, então preste atenção. Mas o Giovani falou agora. Falou agora também. Tem que me cobrar porque eu tenho que oferecer. Ele sabe jogar, mas não está jogando. O Brian Borges, quando o João Vieira foi embora, João Vieira, né? Sim. Esse é o melhor. Tá aí o substituto do João Vieira. De repente o cara, entrega aqui, não marca direito, devolve a bola pro adversário. Não dá, pô. Então você vê que o Edilson veio para a direita, mas ele joga na esquerda, barrou o PH que vinha bem. Mas ele conseguiu barrar PK e joga na meiuca. Então o que eu estou me referindo é que o cara tem qualidade, mas ele precisa ir para cima. E o Paysandu hoje, ele precisa disso. Isso. Por exemplo, aquela bola que ele perdeu aí num treino, essa que caiu num treino, porra, não vai perder de costa pro Marco Teu Nogueira que tu mata o cara. Puf! Chuta lá pra Caixa Prego, lá pro Farol da Barra, meu irmão. Não é? Claro. Não deixa ali. É isso que eu quero te dizer, porque eu não tô querendo perder esse jogo hoje à noite. Não, eu acredito que o Paysandu vai fazer um bom jogo hoje. Eu acredito que o Bahia não é tudo isso aí, Matoso. O Bahia é um time. Grande time. É o time. 200 e poucos milhões de orçamento. Mas assim, eu sempre costumo dizer que é 11 contra 11, cara. Também. E eu acredito que sempre que foi dessa forma, onde um time menospreza o outro e tal, alguma coisa acontece. Preste atenção. Tá? Copa do Brasil, em que, puxa aí o teu professor MacGyver, Série C, vê aí Série C. Série Onde C. é que está o CSA do Alagoas? Qual é a série do? Série B. Não, Série C. CSA, vou já pegar aqui para você, que essa daqui eu tô... Vacile, que senão o aluno... Olha aí, por favor. Vou já pegar aqui. Os alunos hoje estão danados. Não pode agredir professor, violentar professor, nem fustigar para pai e mãe que não acompanha o filho Série na escola. C, o próximo jogo do CSA é contra o Confiança, no próximo sábado. Série C.
CSA do Alagoas. Sim. Qual é a posição? Posição do CSA, que ele é o 9º colocado com 9 pontos. 9º lugar da Série C. E ganhou a Tuna aqui na Copa do Brasil. Hein? Ganhou a Tuna na Copa do Brasil aqui. Pois lá, é, né? sim, lá goleado, mas tá lá. na Série C. Pô. Pois é. Tá na Série C, tá certo? Ontem foi em Porto Alegre, num dia que saiu a relação dos 15 clubes que com as maiores torcidas do Brasil, e o Grêmio apareceu em 6º ou 7º lugar. O CSA eliminou, é isso que eu quero dizer. Bora mostrar logo então aí? Bora Pula, Pantinha, pula o Matheus Nogueira então, Pantinha, que a gente ia mostrar o bug lá do Matheus Nogueira. Mas Bora pula. lá. É, o É do Grêmio, Grêmio, CSA. esse aí que é pra... É esse aí, ó. Olha, o time que o doutor Alberto Maia estava lá, quando saiu do Paysandu, ele foi para lá. Ah, foi? Pô, ele foi para lá, depois eu não sei onde é que está o Alberto Maia. É principal lance do jogo, Olha aí, o Grêmio foi para cima. O CSA deu em Maceió de 3-2. O CSA deu... E já foi um escândalo pro Brasil isso, né? Foi um escândalo. O CSA é um time de Série C que está na meiuca. Ganhou o poderoso Grêmio de 3-2 em Maceió, tá certo? E aí, não, mas lá quando chegar na arena, lá em Porto Alegre, a gente vai pegar a água do Rio Guaíba e vai afogar o CSA. Aí olha o que aconteceu, 0-0 daqui, o Grêmio pressiona e vai pra cima, e chuta, o goleiro bate na trave, volta, vai e vem, faz que foi, não foi, acabou fundo, e a bola vai de novo e repete. Esse negócio tem quantos minutos, meu irmão? 2, tá terminando? Vai. Tá? Aí, olha, eu acho que é esse o lance da confusão, não? Ainda não. Não, ainda tem isso, ainda tem olha aí, confusão. Olha de novo, e o Grêmio vai pra cima, e chuta, e bate, e rebate, e o Grêmio em cima, amassando o CSA. Tá 3-2 pro CSA. Olha aí, o goleiro se virando lá. Tá certo? Bom goleiro, diga-se de passagem. CSA, olha lá o goleiro, esse goleiro do CSA danado. Aí é que foi a onda. Foi gol do Grêmio, só que o árbitro não foi pipoqueiro igual aquele do Remo e Atlético, tá? Ele foi para cima do lance, ele estava olhando lá e viu. O assistente do outro lado viu também que o jogador do Grêmio morcegou. Olha aí a cobrança. No zagueiro. Olha, sim, já caiu, foi falta. Falta clara. Pô. Falta clara. Aí o cara do Grêmio cabeceou, gol, mas o árbitro nega Tovski. Empurrou o jogador literalmente pela costa do jogador do CSA. Falta clara. E aí o VAR só fez confirmar, não, foi sim, tranquilo, pode marcar, a falta é tua, é tudo teu. Aí, meu amigo, os caras foram para cima dele, né? Foram para cima dele, empurra, qual é, seu juiz? Teve um que deu uma peitada nele, e foi uma onda, aí deu um amarelo, foi lá o VAR, ele voltou. Foi vermelho direto, disse. Foi o diretor lá. Mas, Matoso, o que é que tem a ver a CSA com o Grêmio e o Paysandu e Bahia? Tem tudo a ver, cara. Isso eu estou contextualizando. Nem tudo está morto. Os pipoqueiros, os que ficam dizendo, já era, acabou, tá impedido. Aí o cara veio para cima, papapá, toma, vermelho para ti. Toma, tio. Acabou, sai. Poderoso Grêmio. Confusão formada, nervos à flor da pele, não se preparou para o jogo. Isso é a mentalidade de quem não se preparou para o jogo. Achou que estava ganho. Pois é. Então, e eu quero te dizer o seguinte, sabe qual a cor da camisa do CSA? Azul e branca. Azul e branca. E tu sabes como é chamado o Grêmio de Porto Alegre? Tricolor. Tricolor. O Paysandu, qual é a cor? Também, azul. Como é chamado o Bahia? O tricolor. Meras coincidências. E o Paysandu, que aprontou pro Bahia lá atrás, né, Matoso? Todo mundo achava que o Bahia ia acabar com o Paysandu aqui dentro. Que aquela Copa dos Campeões não foi feita pro Paysandu, não. Só que eles quebraram a cara. Olha o Bangueirão como estava nesse dia. Eu estava no SBT Esportes nessa época. Acompanhei de perto. Era já aí. Aí o Paysandu foi para cima, já. Tá foi talvez o único gol dele com a camisa do Paysandu. Ele veio para jogar a Copa dos Campeões. Então isso é só para lembrar aquilo que parecia impossível, tá entendendo? Isso é o Nonato, né? Tava no auge, grande Nonato, paraense Nonato. Arrebentando, né? Arrebentando, artilheiro do Brasil. Aí o Jajá acaba sofrendo pênalti. Pênalti pro Paysandu, o primeiro pênalti do Paysandu ele recebe, aí o jogador puxa claramente ele, nem tinha VAR, mas... E aí o Jobson vai lá e erra, né? É baiano, né? O Jajá era baiano. Aí quem cobrou foi o Jobson. Errou. Todo mundo em cima dele, pressão, caldeirão.
Né? A energia que pulsava no estado do Pará era um negócio impressionante naquele momento do o Jajá já fez o gol, ainda não. Já faz o gol daqui a pouco. Quer dizer que o pênalti foi antes do gol? É porque tanta coisa que às vezes eu esqueço. Bota aí, rapaz. Acabou já? Não, rapaz, bota aí. Só foi isso. Foi só isso? A gente vai contextualizando, colocando para o YouTube, a gente pode colocar o que acontece? O que acontece? O Paysandu fez 1-0, o Bahia empatou. Aí depois o próprio Jobson, que perdeu o pênalti, foi lá e fez o gol da vitória. Isso. Portanto, foi uma vitória que ninguém acreditava, rapaz. Onde o Paysandu jogou um futebol brilhante contra o Bahia, que tinha o Robigol, que fez o gol de pênalti. O Robigol que fez o gol do Bahia. O Paysandu perde o pênalti, o Jajá faz o gol, depois o Robson no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, faz o gol de empate e a personalidade do Jobson de pegar a bola e dizer, eu vou fazer. Eu vou bater. Eu vou fazer. Quando ele bate, ele não tem paradinha, não tem nada. Ele bate alto, porrada em cima. Agora só, final do jogo. Eu tenho uma impressão que quem mandou esse vídeo para botar num programa é torcedor do Bahia ou secador do Paysandu. Porque o vídeo que eu mandei tá no meu canal do Instagram, tá lá, o Jobson perdendo o pênalti, o Robigol fazendo gol e depois o Jobson vai lá e faz o 2-1. Eu não entendi porque não saiu aqui, não é para valer. Eu não entendi isso. Vai ver que... Boicote espiritual, até no Paysandu, meu Deus do céu, não pode. Pessoal, tudo isso para dizer o seguinte, no dia que a gente perder a capacidade de acreditar, é melhor parar, pô. Ouvi isso ontem, do meu tio. Eu preciso acreditar em alguma coisa. Tá certo? O time do Bahia é muito bom. Gente, se vocês verem a entrevista do Rogério Ceni, ele fala com muito respeito do Paysandu. Sim. Ele tem visto os jogos do Paysandu. Então, como ele é um treinador, ele é um técnico, um jogador vitorioso, campeão do mundo, o cara não é o Edson Matoso da vida, pô. O cara é o Rogério Ceni com um grande time que é o Bahia. Então, ele tá vendo o Paysandu jogar. Aí eu vou ser daqui um secador, pô. Não, meu time não tá com isso tudo. Como tem jornalista falando, viu? Como tem jornalista falando. Daqui, até não. Se perder, é o osso do ofício. Se perder é o normal. Normal. Não faz mais do que obrigação Bahia lá. Entendeu? O Paysandu é a zebra, literalmente, de estrada. A minha palavra é essa, que eu não inventei. O jogo só acaba quando termina. Pra cima, papão. E me acompanha a gente aí no Instagram, Edson Matoso, no YouTube, no TikTok e também o nosso querido MacGyver aí. Tchau. Bora.